olá, queridos amigos homens de prata e mulheres de prata. É com imenso prazer que eu, Cuca, recebo em nosso novo episódio Raimundo Nascimento, um velejador com 72 anos, empresário e que realizou seu sonho fantástico, que foi dar a volta ao mundo num veleiro. Então eu recebo aqui Raimundo Nascimento. Mas antes eu queria pedir a vocês que não se esqueçam de se inscrever no canal, colocar o sininho, compartilhar e nas nossas redes sociais se inscrever também, que ajuda bastante a gente a ter vocês com a gente. Raimundo, seja muito bem-vindo aqui no Homem de Prata, é um prazer enorme falar com você. Eu queria que você se apresentasse ao nosso público, Raimundo Nascimento, ou Raí, como é conhecido, querido amigo velejador. Muito obrigado pelo convite, foi uma grata surpresa ser convidado para vocês, para esse bate-papo sobre uma parte da minha vida e uma parte daquilo que eu realizei, muito legal. Meu nome é Raimundo Nascimento, eu sou natural de Juazeiro da Bahia, sou brasileiro, certamente, cidadão e marinheiro. Casado? Casado. Quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. E netinhos? 2 netas. Que gostoso, deve estar se divertindo, né? Muito. É legal. Raimundo, me fala uma coisa, você além de ser velejador, você também dirige uma empresa, uma indústria de plásticos, é isso? Plástico engenharia, que é a Crisol, certo? Sem sócio investidor? A Crisol é uma empresa que é representante da BASF para um tipo de nylon que serve para fabricação para embalagens para alimentos, e nós estamos trabalhando já há 11 anos e fazemos também uma outra parte que é o plástico de engenharia, que é para a indústria automobilística. Então nós temos um que é a importação e revenda e a outra que é a produção do plástico de engenharia. E além desse lado empresarial seu, você também tem uma empresa que é uma realização de um sonho, que é a RF Yachts, certo? Exato. Mas antes disso você fez uma coisa que me parece muito legal, pelo menos para mim, que é uma realização de um sonho, que foi dar uma volta ao mundo no veleiro. Conta um pouquinho disso, como surgiu essa ideia e como é que você tomou essa decisão e como você realizou? Na realidade, esse sonho do veleiro, de velejar, como eu falei anteriormente, eu nasci em Juazeiro da Bahia e lá tem um rio São Francisco, que é o maior rio nacional, que nasce no Brasil e termina no Brasil. E esse rio teve uma importância muito grande na minha vida, porque foi lá que pela primeira vez, com 6 anos de idade, eu vi uma barca que chamava canoa de tolda. A canoa de tolda é uma canoa grande que transportava em torno de 20 toneladas, e essa canoa ela tinha uma tolda na frente que era para guardar os pertences quando chovia. Tipo de uma chata? E essa canoa era uma canoa, ela tinha 2 velas, muito bonita, muito linda, um negócio maravilhoso. E essa canoa, quando tinha vento, eles transportavam. Quando não tinha, eles usavam umas varas com pessoal bem forte que empurravam essa canoa. E aí eu perguntei à minha mãe, como é que é aquilo lá, essa canoa, como é que funciona? E minha mãe me deu uma explicação e eu falei para ela, um dia quero andar num barco que nem esse. E aquilo ficou na minha cabeça e depois de muito tempo eu terminei vindo a São Paulo e em São Paulo comecei a velejar. Em São Paulo comecei a fazer aula de vela, fui para Guarapiranga, andei na Guarapiranga com o professor Dick lá do Yacht Clube de São Paulo, aprendi, tirei meu arraiz com ele e daí para frente foi só amor pela vela. E a vela é bem isso, vocês sabem, né? Vela, ou você ama muito ou você nem entra no barco. Sobe no barco. Não entra no barco, você vai entrar na lancha, no jet ski. Então vela tem muito a ver com alguma coisa que eu acho que já vem do nosso DNA, ou que vem do nosso espírito. E você fez essa viagem quando você tomou a decisão, em que ano? A viagem, ela foi, eu fui maturando essa viagem durante quase 30 anos, né? Porque quando eu pensei em fazer a viagem, faltavam alguns elementos para que eu fizesse a viagem. Primeiro, eu não tinha dinheiro, depois eu não tinha barco e depois eu não tinha tempo, né? É verdade. À medida que o tempo foi passando, foram mudando. Aí eu comecei a ter o barco e comecei a ter o dinheiro, mas não tinha o tempo. E o tempo continuou passando e um dia, quando o barco estava pronto, falei para minha mãe já estava com
7 anos. Aí falei para ela, mãe, eu vou fazer uma viagem, vou dar uma volta ao mundo. Ela falou, filho, posso pedir uma coisa? Espera que eu vá daqui para você ir. Você vai, certamente você vai. Mas espera um pouco mais. E aí eu esperei, né? E fui me preparando até que um belo dia fiz a viagem. A preparação da viagem foi aproximadamente 14 anos, né? E nesses 14 anos eu fui, além de amadurecer na ideia e começando a tentar colocar uma data, um prazo para o sonho se transformar em meta, e até que finalmente em abril, dia 23 de abril de 2011, eu zarpei do Rio de Janeiro para realizar esse meu sonho da volta ao mundo. Que barco você estava? Eu estava num veleiro, um veleiro chamado Carol. É um projeto do carioca chamado Cabinho. Cabinho, Roberto ídolo, Barros. Cabinho, meu ídolo, porque Roberto Barros. Ele foi até a Polinésia Francesa num barco sem motor de 7,5 metros. Ele e a Aileen, a esposa dele. E o Cabinho projetou o barco, terminei construindo esse barco em 4 anos. Nesses 4 anos que eu construí o barco, eu aproveitei para ir amadurecendo essa preparação. Então, foi muito legal. E quais os momentos mais marcantes dessa sua viagem? O mais positivo que eu considero, você pode até me chamar de louco, foi pegar a maior tempestade de todas as viagens ao sul de Madagascar. Essa tempestade foi... eu esperava e não ia conseguir fazer uma viagem, acho que ninguém consegue dar uma volta ao mundo que não tenha nenhum momento de tempestade. Mas se não tivesse, eu acho que eu ficaria frustrado. Eu acho que foi importante para mostrar que o barco estava perfeito, que tudo aquilo que eu idealizei do barco, tudo aquilo que eu projetei do barco estava perfeito, e que também eu estava preparado para viver aquele momento. Após os 60 anos de idade, o único brasileiro que deu uma volta ao mundo solitário sou eu. Né? 305 dias. 305 dias. E que dicas você daria para os homens de prata que de repente, poxa, eu quero realizar esse sonho, eu quero montar num barco, o que você dá de dicas para eles, o que eles precisam saber para passar essa experiência? A melhor forma de transformar um sonho em realidade é você colocar prazos. Isso não é só para velejar, não é só para dar uma volta ao mundo, é tudo na vida, você precisa estabelecer um prazo pode ser que naquele prazo, no momento, por algum motivo não dê, mas você vai estar mais próximo, porque tudo estará conspirando para que você realize o seu sonho. E falando em sonho, você tem um outro sonho, que foi ter o seu próprio estaleiro e construir um barco que você acredita que possa atender as pessoas da melhor maneira possível, um barco, a princípio, um barco rápido que você está fazendo, e um segundo barco que é uma embarcação mais para cruzeiro. Me fala como é que é essa sua experiência como empreendedor nessa indústria náutica. O estaleiro... Pode falar o nome, por favor. O estaleiro, a minha família, meus filhos principalmente, no início eles achavam que era uma insanidade. Pai, você já tem uma fábrica de plásticos e uma fábrica muito legal, por que você tem que pensar em fazer o estaleiro? O que acontece é o seguinte, no Brasil existe poucas fábricas de veleiros, e as fábricas de veleiros, elas não trabalham pensando no velejador. Elas trabalham pensando de uma forma um pouco diferente. Então, um veleiro, na minha concepção, não pode ser lento. Um veleiro tem que andar bem, tem que ser forte o suficiente para aguentar qualquer tipo de mar, né? E tem que satisfazer o seu dono. Se você não tem essa concepção de velejar, de velejador ou de veleiro, então você tem que comprar uma lancha, você tem que comprar um trawler, você tem que comprar um outro tipo de barco. Veleiro tem que ter o desejo e o gostar daquela situação de velejar, né? Onde fica seu estaleiro? Eu queria que você falasse um pouco de estaleiro, como é que as pessoas, se quiserem fazer uma visita, como é que pode fazer? Se procura, me procura? Fala um pouquinho. O meu estaleiro está em Sorocaba, chama RF Yachts. E é fácil de visitar. Esse estaleiro é estaleiro sem mistério. Basta entrar em contato comigo no meu telefone ou no Google, já tem RF Yachts, é só procurar, facílimo de chegar, nós estamos no Distrito Industrial. Pode falar que é do Homens de Prata que tem desconto. Pode falar que tem desconto, mas pode visitar a qualquer hora. Necessariamente você não precisa visitar meu estaleiro para comprar um veleiro, mas você pode ir lá para saber como que um veleiro é fabricado desde o início, e a gente vai ter... A gente vai gravar isso também, vamos mostrar em alguns lifestyles essa parte, mas independente disso, é muito legal se vocês quiserem conhecer. Me diga uma coisa,
por que viver uma aventura? Qual a importância de viver uma aventura, na sua opinião? A importância da aventura é que ela faz com que você se torne mais forte, né? Qualquer tipo de aventura, não importa, aí não precisa ser uma viagem, não precisa ser até alguém que se prepara para atravessar numa corda bamba, até alguém, tudo é uma aventura, até pular de bungee jump é uma aventura. Então, a preparação antes de você viver essa aventura, ela é muito produtiva para você como pessoa, para o teu cérebro, para os teus neurônios, para tudo. Quer dizer, é muito importante. E para os Homens de Prata é sensacional. Fundamental. Fundamental ter esse tipo de aventura e essas novas conquistas, né? Fundamental. E qual a importância da família na sua trajetória como um Homem de Prata? A importância da família é que quando você não tem família, você está envolvido, mas você não tem o compromisso, você não está comprometido. E a família, ela te compromete de alguma forma e faz com que as tuas realizações tenham um sabor diferente, um sabor especial. Então a família é tudo. Sem família, você seria um pária na vida, você olha, tal. Não estou dizendo que quem não tem família não possa fazer uma aventura, mas é muito importante a família para quem quer fazer uma aventura. Mesmo que em algum momento a família diga, olha, não vai fazer isso porque isso é perigoso. Aí você vai usar o seu argumento para poder fazer. Me fala uma coisa, como é que foi a história da sua aventura quando você vendeu a sua empresa para o grupo Mitsui japonês? Vender a ProduMaster para o grupo Mitsui foi muito bom do ponto de vista da venda propriamente, porque eles me pagaram aquilo que eu pedi, aquilo que a empresa valia. A empresa estava muito bem, quer dizer, nós não tínhamos necessidade da venda, mas eu tinha mais 2 sócios e os sócios me falaram, olha, eu acho que vender a empresa seria interessante para todos nós. E aí eu vendi, falei, vou vender essa e vou criar outra em seguida, como de fato aconteceu. E aí os japoneses, eles demoraram 2 anos namorando para poder fechar a compra. É quase um planejamento de viagem. Quase um planejamento, mas eles são muito bons naquilo que fazem. Eles têm toda uma metodologia para comprar, né? Eu fiquei feliz porque a empresa estava em ordem, tanto contabilmente como financeiramente, não tinha nenhum problema, né? Não houve nenhum problema. E aí eles queriam que eu fosse assinar com eles no Japão, a empresa. Eu falei, olha, eu vou ao Japão, mas eu vou com uma condição. Primeiro, eu quero conhecer a cidade de Kyoto, que era um sonho que eu tinha de conhecer, mas que era aquele sonho, talvez um dia eu vá. E aí naquele momento eu falei, não, eu vou. E terminei indo, e aí eu fui no roteiro da viagem, e eles são muito meticulosos no horário, você não pode atrasar com nada. Tinha um encontro de meia hora com o presidente da Mitsui. Ah, que bacana. E aí foi legal. Mas aí o Takimoto, que era a pessoa que estava me assessorando, ele falou, o senhor vai lá, o senhor tem 3 minutos para fazer um discurso na frente do presidente, porque é só 30 minutos e a sua parte 3 minutos. Eu falei para ele, eu não vou fazer, eu vou falar 3 minutos, eu não quero falar 3 minutos. Não, o senhor é obrigado a falar. Não, eu não sou obrigado. Obrigado a falar 3 minutos? Eu falo se eu quiser. Não, mas já está no script, ele já leu e já está tendo que falar. Ah, então tá bom. E aí, enquanto nós íamos indo, eu fui escrevendo rapidamente. E fui escrevendo sobre o Kazato Maru, que foi um navio que trouxe os japoneses para o Brasil em 1908, 781 japoneses. E aí eu falei para eles sobre o Kazato Maru, a forma como eles foram recebidos no Porto de Santos, em São Paulo, e depois foram para as plantações de café. E disse, eu gostaria que novamente vocês viessem para o Brasil para cuidar da empresa que eu cuidei a vida toda como se fosse um filho. Então eu estou passando essa incumbência para vocês, falando para o presidente e para a sua diretoria, para cuidar bem dessa empresa, que ela continue a sua trajetória de sucesso. Aí ele falou, pode deixar, que é isso que nós vamos fazer. E realmente está acontecendo, a empresa cresceu muito, está muito grande. A empresa aqui em São Paulo mesmo? Em São Paulo, em Mauá. Mauá. Ele está lá e foi muito legal isso daí, uma parte legal. E você pensa em se aposentar já ou não? Não, eu só me aposentarei o dia que eu tiver alguma doença terminal
ou que estiver algum tipo de problema de locomoção, aí eu vou me aposentar. Ou senão, quando eu partir para outra vida. Fora disso, eu não me aposento e não aconselho a aposentadoria. A melhor coisa para as pessoas da minha idade é você poder ter momentos de trabalho, momentos de pensar, de criar, né, de empreender e tirar os seus momentos de lazer. E se aposentar para pegar um veleiro de novo, fazer uma nova aventura pelos mares? Aí não seria aposentar, aí eu estaria fazendo algo que me comprasse, que me dá prazer. E é um trabalho, velejar é um trabalho, você sabe disso, que você é velejador. Então você puxa o cabo, você puxa a vela, você cuida. É um trabalho constante, um trabalho constante. É um trabalho constante. E você volta mais forte, né? Você volta mais forte, você tá mais compenetrado, cada dia aprendendo mais aquilo que você está fazendo. Entendendo detalhes que normalmente você não olha, né? Você só é um perfeito marinheiro o dia que você conversa com o seu barco. O dia que você se pegar conversando com o seu barco, alguém que estiver olhando pensa que você está louco. Enlouqueceu, cara. Mas você não está, você está falando, pô, eu confio em você, você é tão legal, você bonitão, não me deixa na mão. Você é demais, né? O que deixa você na mão é o motor, mas a vela, você tem a vela, se o motor para, você vai continuar indo até o porto e vai se safar, não é verdade? É verdade, é verdade. E quais são os seus planos para os próximos 10 anos, fora esse de velejar? Os próximos 10 anos é construir os barcos, continuar a minha vida e aprendendo sempre. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida e tenho feito, e as pessoas que tiveram a oportunidade de ver esse vídeo e que me conheceram ou que já trabalharam comigo, é que cada vez que eu conhecia alguém mais jovem do que eu, e eu falava, eu vou ensinar essa pessoa a ser melhor do que eu sou hoje, a ser um líder. E eu consegui fazer vários líderes. Eu tenho outras empresas que eu terminei vendendo, terminei passando, e essas empresas estão bem porque eu ensinei essas pessoas a liderar. Que bacana. E o que você não quer? O que eu não quero que eu não quero, mas não está na minha vontade, é ficar aposentado ou ter um problema de aposentado no sentido de que você tem algum problema físico, que você está incapaz. Eu não gostaria disso, mas isso não está na minha vontade, né? Mas eu trabalho todos os dias para manter essa vitalidade. Então eu cuido muito da minha saúde, cuido da alimentação. E em 2009 eu tive um câncer de intestino, tirei 14 centímetros do intestino, em 2011 eu viajei, fiz uma quimioterapia, quase morri num determinado momento, tive 2% de chance de ficar vivo, consegui me manter vivo, eu acho que até para realizar o meu sonho. Bem vivo, hein? Para realizar o meu sonho, né? Daquele momento até hoje, eu não tomo nenhum remédio continuado, não tomo nada de remédio. Então hoje eu me sinto bem. Mas eu aprendi. O que aconteceu é o seguinte, antes do câncer, eu imaginava que eu era o super-homem, que eu era o homem de ferro, o homem de aço. Você viu que você é um homem de prata. E hoje eu sou um homem de prata, muito melhor ser um homem de prata. Né? E aí, com isso, eu aprendi que a gente precisa ter cuidado com a vida, você precisa ter cuidado, né? Inclusive, eu vi uma entrevista do Abílio Diniz há pouco tempo, ele falando dos cuidados que ele tem com ele mesmo, e por isso ele está bem. E é muito legal, eu até aconselho, quem puder ver, veja o Abílio Diniz nessa entrevista. Então, é isso. E que conselho você dá para os homens de prata, Nabil? Eu aconselho aos homens de prata a trabalhar para realizar os seus sonhos, para realizar os sonhos das pessoas queridas, das pessoas queridas, dos seus filhos e até dos amigos. E que tenham bastante amigos na sua vida, porque os amigos vão fazer com que você se sinta sempre melhor e sempre com mais vontade de viver, sem ter momento de desespero, tendo tristeza, obviamente, porque todos nós temos, mas vai haver muitos momentos de alegria. Que legal. Bom, antes de encerrar, queria te dar um brindezinho da Água Prata, nosso patrocinador. Aqui são uma série de tônicas. Muito obrigado. Muito obrigado. Espero que você aproveite bastante. Água Prata é muito legal, é uma das águas que
eu aprecio muito. De velejador. Aí, muito obrigado. Obrigado, um prazer recebê-los aqui no Alma de Prata. Prazer foi meu, muito obrigado a vocês. Volte sempre que quiser, trazendo resultados do seu barco, principalmente. Pessoal, me despeço de vocês, conversei com o Raimundo Nascimento, esse velejador, esse empresário, esse aventureiro fantástico. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Alma de Prata, uma geração de valor.